A paz do Senhor a todos. Irmãos, quero trazer um pequeno estudo aqui rapidamente sobre a conversão de Saulo. Meu irmão, sobre a conversão de Saulo, que foi no capítulo 9, aonde alguns dizem que Saulo caiu do cavalo, quando a Bíblia não diz nada sobre isso. Do que ele estava montado, se era num jumento, se era num burro, se era num camelo, se era num cavalo, a Bíblia não informa nós nada sobre isso, viu, irmãos? Então nós sabemos que do capítulo 9 até, irmãos, capítulo 10, vai daí por diante, foi ali, narra a conversão de Saulo, que ele tinha pegado cartas do sacerdote para poder, irmãos, açoitar os irmãos cristãos que já existiam na época, irmãos, judiar deles, prender, açoitá-los. Mas aí ele indo, irmão, com essa carta, bafejando o nervosismo, irmãos, a crueldade contra os cristãos que já tinha na época. Irmãos, ali a Bíblia diz que um clarão, irmãos, caiu sobre Saulo e ele caiu por terra. Nós não sabemos do que ele caiu. Se tiver alguém que sabe, irmãos, do que você pode afirmar com todas as letras que Paulo caiu do cavalo, você manda para mim, irmãos, que eu quero aprender também. A Bíblia diz, até onde eu já li, a Bíblia diz que ele caiu, mas não tem mais informação se foi do cavalo, se foi do jumento, se foi do camelo, A Bíblia não informa isso. E eu tenho cuidado de não pregar coisa que não está escrito, viu, irmãos? Estamos aqui no capítulo 13, depois desse episódio, versículo 9. Fala assim, todavia Saulo, que também se chama Paulo. Foi naquele episódio quando ele expulsou aquele demônio, irmãos, que estava ali na vida daquele mágico ali, irmãos, enganando o povo, enganando o povo ali, irmãos, até pessoas de grande sociedade, ele enganava, com as suas mentiras. E aí Paulo chegou ali, irmãos, ele viu aquilo ali, irmãos, Paulo ficou suspenso com aquilo ali, e falou para ele, seu filho do diabo, cheio de todo engano, irmãos? E ali a Bíblia diz assim, receba aí agora a mão do Senhor sobre você. E a Bíblia diz que na mesma hora as trevas e a escuridão caiu sobre as vistas daquele mágico, e ele saiu, irmãos, em roda, procurando a quem guiasse ele. Amém, meus irmãos? E aí, irmãos, aqui a Bíblia fala que Saulo, todavia Saulo, que também se chama Paulo, Então aqui está afirmando os dois nomes de Paulo, os dois nomes dele, Saulo como judeu e Paulo, irmãos, no latim, que quer dizer, irmãos, pequeno, de baixa estatura. E o nome Saulo, irmãos, no judaísmo, quer dizer pedido, irmãos? Pedido, glória a Deus, e desejado. E como Paulo, irmãos, foi desejado, e Saulo, irmãos? Que o nome de Saulo nunca foi mudado, Então, nós vemos aqui, irmão, no capítulo 22, aqui ele vai dizer que ele era romano. Glória a Deus. Aqui, quando eles foram prender Paulo, aqui em Roma, irmãos, debaixo das leis romanas, que ele também tinha sua cidadania. Pois, irmão, vê, irmão, que muitas das vezes nós não conhecemos as leis, os códigos de lei do nosso país. E ele diz aqui no versículo 23 do capítulo 22, ele diz assim, e clamando eles, e arrojando de si
as vestes e lançando pó para o ar, o tribuno mandou que o levassem para a fortaleza, dizendo que os examinassem com açoites para saber por que causa assim clamavam contra ele. E no versículo 25 ele vai dizer aqui, irmãos, ele vai falar no latim o nome de Paulo, né? Aí ele diz assim: e quando o estava atando, né, irmãos, o doutor Lucas que narrou isso aqui, com correias, disse Paulo ao centurião que ali estava: e é vós lícito açoitar um romano sem ser condenado? Ali, irmãos, aquele centurião tremeu na base, porque o centurião ali ele sabia que não podia, né? Se Paulo fosse só um judeu, ali, né, tivesse só uma cidadania judaica, eles iam prender. Se Paulo não conhecesse as leis judaicas e as leis romanas, Paulo, né, Saulo, que também se chama Paulo, ele tinha sido condenado se ele não conhecesse o direito dele, né? E aqui, irmãos, o que o centurião fez? E ouvindo isto, o centurião foi, anunciou ao tribuno, dizendo: vê, aleluia, que vais fazer, porque este homem é romano, né, irmãos? Então, mais uma vez, estou dizendo para os irmãos que não conhecem, que não sabem disso, que Paulo tinha duas cidadanias, judaica, né, irmãos? Ele era judeu e também tinha a sua cidadania, um documento que provava que ele também era romano, né? Louvado seja Deus. E ele diz aqui no versículo 27, vindo o tribuno, disse-lhe: dize-me, és tu romano? E ele disse: sim. E respondeu o tribuno: eu com grande soma de dinheiro alcancei este direito de cidadão, né? Paulo disse: mas eu sou o de nascimento. E logo deles se apartaram os que o haviam de examinar, e até o tribuno teve temor quando soube que era romano, visto que o tinha ligado, né? Já tinha amarrado Paulo, já estava com as mãos amarradas, né, irmãos, para ser condenado, para ser preso. Mas Paulo, conhecendo a lei judaica e a lei romana, né? A lei romana, ele provou que ele tinha cidadania romana. E ali, irmãos, eles tiveram que soltar o apóstolo Paulo, que também, né, irmãos? Saulo, que também se chama Paulo, né, irmão? Não estou aqui querendo ser melhor do que ninguém, dizendo que eu conheço mais do que ninguém, mas depois de muito tempo, irmãos, eu vim entender, né, na Bíblia, que nós falava que Paulo, né, depois, né, irmão, da sua transformação, que foi através da transformação de Paulo, né, de Saulo para Paulo, depois da conversão, mas não foi, irmão, é porque ele tinha duas cidadanias. Amém? Eu agradeço, irmão, que vai assistir esse vídeo. É um pequeno estudo, irmão, simples, porque eu sou muito simples, não sou teólogo, mas também, irmãos, teólogo não me intimida, porque eu vou aqui nas escrituras, que a maior revelação está aqui na palavra de Deus. Amém, meus irmãos? Louvado seja Deus. Então, eu peço aos irmãos que inscreva no canal, deixa o seu like, né, irmão? Compartilha com outras pessoas, né, irmãos? Que eu quero
pregar também para esse mundo inteiro que eu não conheço, não posso ir. Viu, irmãos? Não estou aqui, irmãos, interessado em dinheiro, não é isso não. Eu quero fazer a obra do Senhor também através das redes sociais. Que Deus abençoe a todos no nome do Senhor Jesus.